No Fé e Liturgia de hoje, nós vamos dar continuidade a um assunto que tratamos nos 3 últimos vídeos, que é a questão da indumentária tradicional do ministro reformado. Esse assunto gerou muita curiosidade, várias pessoas nos procuraram, tanto pela internet quanto pessoalmente aqui na igreja, pedindo para a gente explicar um pouco mais, com um pouco mais devagar, essa matéria que é tão interessante. E hoje nós vamos fazer o nosso primeiro vídeo um pouco mais longo, para dar tempo de trabalhar com um pouco mais de atenção todas estas questões. O primeiro item de que a gente quer falar é o chamado colarinho clerical. Ele é uma criação do reverendo Donald MacLeod e ele representa uma argola que envolve o pescoço do ministro. No mundo antigo, uma argola em volta do pescoço era um símbolo de servidão. E através deste instrumento, que é uma pequena peça de plástico, o ministro queria dizer ao mundo que era servo de Cristo. A cor branca evoca a santidade daquele a quem o ministro serve. E o colarinho acaba sendo uma espécie de testemunho público do compromisso do ministro com o Senhor. Ele fica dentro da gola da camisa, embutido aqui. Olha, estou fazendo assim devagar para que você possa ver. E uma vez abotoada a camisa, ele compõe a gola da nossa veste. O colarinho, na visão de alguns, é pouco prático e já ouvi até dizerem que, no contexto do nosso mundo odierno, ele acaba distanciando as pessoas. A minha experiência pessoal é bem diferente disto. Tenho visto como o colarinho funciona como uma ferramenta de aproximação. Muitas vezes eu estou passando pelas ruas aqui do nosso bairro e as pessoas, logo ao verem o colarinho, me identificam como ministro e me pedem para parar na rua, fazer orações, dirigir-lhes uma palavra. Muitas vezes, visitando pacientes em hospitais, somos abordados por pessoas que não têm quem possa visitar os seus familiares. Identificando o ministro, pedem por uma visita, pedem por uma oração. Já me aconteceu até mesmo em sepultamentos ser abordado por famílias que não tinham quem pudesse orar com os enlutados, e ali estava eu como ministro, prontamente identificado, fui lá acudir ao pedido. Essa é uma ferramenta importante e tem me servido como uma ótima forma de chegar mais próximo das pessoas. É o chamado colarinho clerical. O próximo item que a gente quer mostrar para vocês é a chamada toga genebrina. A toga fala da formação acadêmica do ministro. Ela é uma vestimenta oriunda justamente do mundo acadêmico. Algumas pessoas têm a impressão de que a toga é semelhante à vestimenta do padre no rito romano. Entretanto, a toga é bastante distinta daquela peça de vestuário. Ela não é uma vestimenta propriamente sacerdotal, mas ela evoca o estudo da teologia, o preparo intelectual do ministro, que assim, com conhecimento, serve ao povo de Deus. Essa é a toga genebrina e a sua cor mais tradicional é justamente a cor preta. Com o tempo, especialmente aqui entre nós que vivemos num país tropical, clima bastante quente, verificou-se que a toga preta dava ao ministro uma apresentação um pouco pesada. Daí passou-se a utilizar com bastante frequência a toga na cor branca, que dá ao ministro uma apresentação mais leve. No entanto, quando solenidades acontecem, normalmente se recorre à vestimenta mais tradicional, cuja cor é preta. A peça de vestuário que está mais conectada com as funções litúrgicas do ministro é a chamada estola. Você encontra estolas em diversas cores, e isto porque as estolas estão conectadas às cores do calendário litúrgico cristão. Cada período do calendário litúrgico possui
uma cor que o distingue. E estas cores estão retratadas nas estolas com um fim didático, para que a igreja possa visualizar o ministro e imediatamente identificar o período do calendário cristão em que se encontra. A primeira cor que nós queremos destacar para vocês é a cor verde. Ela é a cor do chamado tempo comum. A cor verde evoca a vida. E o tempo comum é aquele período do calendário que não está orbitando em torno das suas festas principais. O calendário cristão é polarizado por duas grandes festas: a festa da Páscoa cristã e a festa do Natal de Jesus Cristo. E a cor litúrgica do tempo comum, a cor verde, é retratada nestas 3 estolas que estão aqui. Cada uma delas traz elementos gráficos próprios. É observado que na arte sacra cristã, as figuras geométricas são frequentemente empregadas nos adornos das peças litúrgicas. Aqui você tem estas figuras que aparecem em número de 3. O número de 3 é evocativo à realidade da Trindade Santíssima. Nesta segunda estola, você tem uma combinação de elementos. Você tem o ramo de trigo e o cacho de uvas, que nos falam da mesa da ceia do Senhor, do sacramento da Eucaristia. O trigo evocando o pão, as uvas evocando o vinho. Aqui no centro, você tem uma figura que chamamos monograma de Cristo. São 3 letras que representam as iniciais do nome Jesus, primeiramente em grego, depois vertidas para caracteres latinos. Por fim, nesta terceira peça, mais uma vez as figuras do ramo de trigo e do cacho de uvas, estilizadas de uma outra forma, conforme a liberdade do artista. A cor branca está ligada às chamadas festas de Epifania, aquelas datas em que evocamos a memória de uma especial manifestação do divino. É a cor ligada à festa da Páscoa, o domingo da ressurreição e domingos subsequentes, o chamado tempo pascal, e também à festa e ao período do Natal. Nesta peça, nós temos mais uma vez uma variação do ramo de trigo e do cacho de uvas, evocando o pão e o vinho, elementos da ceia do Senhor, do sacramento da Eucaristia, e combinado a eles, este símbolo chamado de cruz, Kyrios. Ela junta 2 letras gregas. Esta que parece um X é a letra Ri. E esta que parece um P é a letra Rho. Elas duas são as iniciais da palavra grega Christos. Em português, Cristo. A cor vermelha está ligada a alguns momentos muito especiais do calendário litúrgico cristão. Ela é ao mesmo tempo a cor que fala do sangue e que fala da festa. Por isso é a cor que marca o chamado Domingo de Ramos, onde Jesus é aclamado com brados de hosana e o clima é festivo, pois a Páscoa se prenuncia. Porém, é também aquele o dia que abre a chamada Semana Santa, a semana da paixão do Senhor, e a morte o aguarda na sexta-feira na cruz do Calvário. A cor vermelha é também evocativa do fogo, por isso ela é a cor que marca o chamado Domingo de Pentecostes, uma vez que o fogo é um elemento associado à manifestação do Espírito Santo. Nesta peça, nós temos conjugados
Mais uma vez, o símbolo do ramo de trigo e do cacho de uvas, evocativo da ceia do Senhor da Eucaristia, e de uma forma estilizada e geométrica, a cruz. Nesta outra peça, também estão combinados os símbolos do ramo de trigo e do cacho de uvas, agora trabalhados de uma forma mais geométrica, conforme a liberdade do artista. A primeira grande festa do calendário litúrgico cristão foi a celebração da Páscoa. E já em tempos muito antigos, os cristãos entenderam que era necessário um tempo de preparação para a Páscoa. Esse período, que ficou consagrado como um tempo de 40 dias, é chamado Quaresma, justamente porque a palavra latina quadragesime, que o designa, significa 40. A cor do período da Quaresma é a cor roxa. Ela é a cor que evoca a ideia de contrição, da preparação espiritual que deve ter o fiel para plenamente vivenciar este momento em que a Igreja revisita a marcha de Cristo rumo à cruz, sua paixão, sua morte, prenúncio da sua ressurreição. Nesta peça, dois elementos gráficos estão conjugados, ambos trabalhados de uma maneira bem estilizada, conforme o gosto do artista. Aqui embaixo você vê a cruz. E aqui em cima você tem mais uma vez a chamada cruz Rho. A letra grega Ri, a letra grega Rho, as iniciais, portanto, da palavra Christos em grego, e o brilho, o resplendor que acompanha a sua manifestação. Nesta outra figura, mais uma vez, elementos de caráter geométrico, em número de 3, como que a formar os elos de uma corrente, figura evocativa da realidade trinitária de Deus, e a cruz. Assim como a Páscoa, o Natal também polariza um período do calendário litúrgico cristão. E assim como para a Páscoa havia um tempo de preparação, a Quaresma, logo os cristãos entenderam que o Natal também demandava uma preparação análoga àquela. E esse período em que a Igreja se prepara para a celebração do Natal, a vinda de Cristo ao mundo, esse período é chamado de Advento. A palavra significa justamente vinda. No entanto, a preparação para a Páscoa parece ter um sabor diferente, posto que a preparação para a Páscoa nos fala da expectativa da morte de Jesus, que precede necessariamente a sua ressurreição. Já o Natal nos fala do nascimento de uma criança. Seu caráter, de alguma forma, soa mais leve, mais luminoso. Por isso, em círculos protestantes, a cor roxa da Quaresma, no Advento, acabou dando lugar à cor azul, como que fosse este um roxo abrandado. Esta estola de cor azul, própria do período do Advento, está adornada com um símbolo muito caro à Igreja, a chamada cruz celta. Como vocês podem perceber, é a mesma cruz representada nesta peça de madeira que adorna o nosso mobiliário. A cruz celta remonta à chegada do cristianismo ao norte da Europa, onde as religiões pagãs levavam o povo à devoção ao Deus Sol, simbolizado pelo círculo.
A cruz posta sobre o círculo fala da maneira como a fé cristã acabou por suplantar o culto pagão ao Deus Sol. Por fim, temos ainda a cor preta, que é a cor do luto. Ela normalmente é utilizada nas cerimônias de caráter fúnebre e, para acompanhá-la, normalmente nestas ocasiões, utiliza-se também a toga na mesma cor. Por fim, temos na tradição cristã ainda duas outras cores que são utilizadas e têm um caráter um pouco mais optativo. É a cor rosa, utilizada no período do Advento, no chamado Domingo da Alegria, e a cor dourada, que também é utilizada no Domingo da Páscoa, o Domingo da Ressurreição de Cristo. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado o nosso conteúdo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e também se inscreva no nosso canal, ative as notificações, assim você vai ficar sabendo de todos os próximos vídeos que postarmos por aqui. Um grande abraço, Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.